E aí a gente vai para a nossa manchete principal, que mudou e que tem a ver com religião e tem a ver com a Igreja Universal. Mais uma reportagem aqui do UOL falando que a Universal obriga pastores solteiros a entregarem extratos bancários. Vamos abrir a reportagem do Flávio Costa e que traz aqui informações de que pastores solteiros afirmam que estão sendo obrigados pela Igreja Universal do Reino de Deus a entregar uma cópia de seus extratos bancários e faturas de cartão de crédito nos últimos 2 anos, além de apresentar uma lista de bens que possuem. Desde o final do ano passado, os pastores têm sido chamados a salas reservadas nos templos da Universal para assinarem um documento chamando declaração, no qual se afirma que o signatário cederá seus dados financeiros e patrimoniais por livre e espontânea vontade. E eles não podem levar uma cópia dessa declaração. E aí, o documento obtido com exclusividade pelo UOL revela esse conteúdo, né? Um dos documentos, que está até aqui na reportagem do Flávio, vou até abrir aqui o trecho, é esse aqui, ó. Declaro também, para devidos fins de direito, sob as penas da lei, que concedo, por livre e espontânea vontade, à Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa de seus oficiais, bispos e pastores, o acesso aos extratos das minhas contas correntes, ativas ou não, e aos extratos das minhas contas poupança, caso existam, bem como as faturas dos meus cartões de crédito dos últimos 2 anos, contados a partir da assinatura dessa declaração. É essa declaração aqui que o UOL teve acesso e que os bispos, né, estão sendo obrigados, os pastores, perdão, estão sendo obrigados a assinar na Universal. O documento ainda prevê que a Universal colete todos os dados pessoais dos pastores para que possa armazenar, acessar, consultar, controlar e utilizar esses dados pessoais em seus servidores e arquivos. Agora eu lhe pergunto, Josias, é normal isso? Qual é o objetivo aí da Universal? O objetivo da Universal, Fabiola, é um objetivo monetário, né? Ela submete o seu pastor a um controle das suas contas, porque na Universal, como em outras denominações religiosas, o pastor é a fachada do negócio, né? E nessas igrejas que são mais mercantis, é, o pastor é que faz a coleta e é preciso assegurar que a coleta vá para onde os gestores da igreja desejam que ela vá, que é para a caixa central, para a caixa registradora do empreendimento, né? Certas igrejas viraram empreendimentos e têm tentáculos na política, são, são seitas de resultados, né? E, evidentemente, cabe às pessoas que frequentam os cultos da Universal verificar o que se passa ao redor, né? Mas esses pastores de denominações como essa, eles têm inclusive participação no resultado, alguns deles, porque são muito influentes na comunidade religiosa e a organização oferece a eles a perspectiva de ter uma remuneração maior conforme a arrecadação do templo. E, aparentemente, o que se deseja aqui, o que a Universal deseja aqui, é submeter os seus agentes, os seus pregadores a uma vigilância permanente, de modo a verificar se não está vazando alguma coisa para as suas contas pessoais, né? É a única impressão que dá essa vigilância sobre as contas particulares, né? Agora, é preciso que a gente observe, Fabiola, do ponto de vista político, o que está acontecendo no Brasil, né? Porque a religião é algo muito sério e merece muito respeito, né? As pessoas que professam as suas crenças religiosas precisam ser respeitadas, né? Do mesmo modo, não se pode fechar os olhos para o movimento que ocorre no Brasil, né? Porque há denominações religiosas que comercializam
o cristianismo com propósitos mercantis, né? Viraram essas denominações uma espécie de centrão evangélico, né? Então, tem representação muito forte no legislativo, não só no federal, mas também nos legislativos estaduais e municipais. Obtém do Estado também, nos seus três níveis, vantagens tributárias e chantageiam o governante de plantão para arrancar dele essas vantagens e tem pretensões mais ambiciosas, né? É preciso recordar, Fabiola, que naquela manifestação muito eloquente realizada pelo Bolsonaro em fevereiro, na Avenida Paulista, ele encheu ali 7 quadras da Avenida Paulista, muita gente. Ali houve um discurso da primeira-dama, Michele, que é a face evangélica da família Bolsonaro. E ela fez um discurso que não pode ser esquecido, porque ele traduz o que se passa, né? Ela, em lágrimas, disse que o Brasil é do Senhor e que por um bom tempo, nas palavras dela, fomos negligentes, ao ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal, na expressão da Michele Bolsonaro, ocupou o espaço. Então, diz ela, chegou o momento de uma libertação. E o que é a libertação, na opinião da Michele? É que Deus, o Deus Todo-Poderoso, seja capaz de restaurar e curar a nação, entregando o poder a um Estado, a um Estado teocrático, não laico. Então, é isso que nós estamos assistindo. Vamos permitir que ocorra? Espero que não, Fabiola, porque não é esse o papel da religião. Não é esse, onde a religião prevalece como poder estatal, a coisa não termina bem, né? Há exemplos Olha, aí pelo mundo, mas o objetivo aqui é esse, e a Universal é parte dessa engrenagem. perguntada, a Universal foi procurada, claro, pela nossa reportagem, aliás, grande reportagem aqui do Flávio, mais uma reportagem de investigação, procurada a se pronunciar, é muito interessante esse trecho. Olha só, Otales, a Igreja Universal não respondeu às perguntas que foram enviadas pela reportagem. Em vez disso, enviou um versículo da Bíblia, do Novo Testamento da Bíblia, que diz o seguinte, abre aspas, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí, como é que você entende isso? É muito bom, né? Porque tá pedindo manda todos os extratos bancários, fatura de cartão de crédito, queremos tudo aqui documentado. E aí pergunta, e aí, por que a Universal quer isso? Não Aí ela temas, diz, não ela temas. revela, Revela. revela, eles são pescadores de homens. Os nossos pastores são pescadores de homens. Nós devemos vigiá-los, porque junto com esses homens que eles pescam, vem dinheiro também. Então eles precisam ser vigiados para que os peixes, os dinheiros que eles trazem, não se percam. Os- mas o versículo explica tudo. E sempre foi assim. Olha, tem filmes antigos dos chefes dessas igrejas, mandando, olha, é fundamental tirar o dinheiro, sim. Tem um desses, o Malafaia, que propôs o trízimo. Dá 30% do salário para a igreja. Vocês têm que dar 30% do salário para a igreja. Tem de tudo, mas o dinheiro. E aí você vai olhar esses cultos enormes, tem seguranças, muitos seguranças e sacos, que é onde o pessoal deposita o dinheiro, sacos cheios. E aí é dinheiro vivo, que pode fugir à vigilância. Então você precisa ter uma vigilância grande sobre esses pescadores de corações e mentes e também de peixes
ter uma vigilância grande para que o dinheiro venha para a igreja não sem passar pelas contas desses pescadores. É por isso, é isso que é a explicação dada por eles, sem querer. Sem querer, essa nota explica o que é. Os nossos pastores são pescadores de homens. O Flávio até ouviu alguns pastores, né, na condição de anonimato, que não quiseram se declarar, né, declarar seus nomes. E eles falaram que estão muito receosos, porque realmente há uma pressão para que eles entreguem todos os extratos bancários. E eles disseram que, sem uma explicação clara por parte, né, desses pastores aí, desses bispos, na verdade. Um membro da Universal afirmou que recebeu uma recomendação, inclusive, de ir a uma agência bancária, pedir todos os extratos ao gerente, mas não revelar que seriam entregues à direção da Universal. Então tá aí, ó, um pouco dos bastidores do que está acontecendo na Igreja Universal, reportagem que é a nossa manchete principal neste momento no UOL. Bora Tem tocar que ver nosso se barco isso aqui, é legal, né? pescadores. Oi? Tem que ver se isso é legal, né? Se essa gente não pode, se a igreja não pode sofrer uma penalidade legal por esse tipo de exigência, né? Parece que não, né? De certa maneira, né? É uma coisa que foge, não é, Josias, um pouco? Você não acha que pode fugir um pouco aí do que é Eles vão esse seu... alegar que os pastores assinaram documentos que permitem à igreja fazer isso, né? Certas igrejas, Fabiola, elas estão tão preocupadas em reformar os fiéis que não encontram tempo para se reformar, né? E numa evidência de que Deus já não é full-time, esses conglomerados religiosos, eles arrancam tudo o que desejam, né? Arrancam as informações privadas dos seus pastores, arrancam benefícios tributários do Congresso Nacional. No governo Bolsonaro, arrancaram lá um benefício de 1,4 bilhão de reais, coisa de isenção, justamente por conta dessa conversão da igreja em negócio, né? Então, distribuíam lucros, a Receita Federal tributou como distribuição de lucro, tem que pagar, porque a igreja é isenta, mas se está distribuindo lucro é porque está funcionando como negócio. Então, Sim. foi tributado. E aí o Bolsonaro cancelou a dívida, depois, no início do governo Lula, a Receita deu uma meia volta, pressionaram o Lula, ele voltou com o cancelamento. Então, é um grande negócio. E acho que, evidentemente, já escaldada, a Universal tomou as suas precauções, né? Então deve ter lá os documentos, os pastores autorizaram e vão alegar isto na justiça. Agora, que é uma intromissão na finança pessoal, no sigilo bancário e fiscal dos seus pastores, isso não há nenhuma dúvida.